Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Como que você tá? Tudo bem? Obrigada, Senhor Deus, por mais um dia. Louvado seja o nosso Senhor, toda honra e toda glória a Ele, para sempre e sempre. Obrigada, Espírito Santo, por mais uma manhã na sua presença. Obrigada, Senhor. Vou pegar o controle aqui que tá calor hoje. Obrigada, Jesus, por mais um dia, por mais uma manhã. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, meu Deus. Como meu esposo faz falta. Como faz falta. A gente costuma, né? E aí quando ele se ausenta assim, eu demoro pra acostumar. Mas agora que ele vai ficar 2 semanas, vai dar acho que 12 dias fora. É muito tempo. Eu tô bem, graças a Deus. Confesso que eu ando bem cansadinha. Ando cansada. Muitas janelas de oração. O trabalho na empresa. Nós estamos com quadro de funcionários reduzidos e aí eu tô tendo que me desdobrar para auxiliar no que for preciso. Mas o ministério, ele é o primeiro lugar na minha vida com o Senhor. E eu ando cansada, mas tá tudo bem. Todas as manhãs o Senhor, pela sua misericórdia e o seu amor, Ele renova as nossas forças. Amém? Sempre, sempre, sempre. E eu agradeço a Deus por todas as manhãs, na presença dEle, em nome de Jesus. Vamos orar? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Janaína, bom dia, Mi, bom dia, Tati, bom dia, Esther, Joselma. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. E hoje nós vamos ler o último capítulo de Colossenses, né? E assim nós vamos nos alimentando todos os dias. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu consagro ao Senhor esse ministério. O seu Espírito Santo tem toda a liberdade, Pai, de agir nesse ministério sobre a nossa vida, trazer a palavra revelada a verdade para cada uma de nós. Obrigada, Senhor, porque todos os nossos planos estão sendo alinhados aos planos do Senhor. E tudo aquilo que não é nosso, tudo aquilo que não faz parte dos planos do Senhor para nós, nós damos autoridade para que o Senhor tire, para que o Senhor nos mostre que não é dessa forma, que não é nesse tempo, que não é chegada a hora. Pai, nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração. Declaramos a nossa dependência do Senhor. Nós somos dependentes de Ti, Pai, para todas as coisas. Nessa manhã, Pai, unge a nossa cabeça com óleo. Em nome de Jesus. Sela, Senhor. Sela, Senhor Deus, mais uma vez a nossa vida. Que o sangue do Cordeiro seja o selo em nós, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de distração, todo espírito de confusão mental. Eu repreendo em nome de Jesus todo o coração endurecido, toda a mente incrédula. Eu rejeito todo espírito de dúvida, todo espírito de engano, em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro que nessa hora, Pai, a nossa mente e o nosso coração estão ligados ao Senhor, porque a Tua palavra viva em nós nos fortalece. Nós declaramos que com o Senhor nós somos fortes, nós estamos seguros. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus,
Envia, Senhor Deus, anjos ministradores de proteção e ministradores do Evangelho ao lado de cada um dos que estão aqui, Senhor Deus. Que eles possam estar protegidos, atentos à palavra, que os seus anjos cubram a vida de todos eles, Senhor Deus, de todas as suas filhas e os seus filhos, em nome de Jesus, que te buscam, Pai, todas as manhãs nesse ministério. Coloca sobre nós, Senhor, uma nova armadura de Efésios 6, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro que nós estamos cobertos do Teu poder. As armaduras celestiais nos dão toda a proteção que nós precisamos para a batalha do dia de hoje que nós temos. Pai, que a Sua luz reine na nossa casa. Toma o seu lugar de honra, Espírito Santo, na nossa casa. Toma o seu lugar de honra na nossa vida. Organiza tudo aquilo que está fora do lugar. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, e Te damos toda a honra e toda a glória, porque toda a glória é do Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos. Amém. Amém? Obrigada, Jesus. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Então hoje nós vamos ver o último capítulo de Colossenses. É o capítulo 4. E eu agradeço ao Senhor por mais uma manhã. Obrigada, Senhor. Então é assim, vamos lá, deixa eu empurrar aqui um pouquinho. O livro de Colossenses é Paulo nos posicionando, Paulo nos chamando, nos repreendendo, dizendo, não faz isso, já não é hora mais de beber leite, tem que comer comida sólida, a sua fé não pode mais ser rasa, a sua busca já tem que ser mais profunda. Então, esse capítulo é um trecho riquíssimo para a nossa vida, como filhas e filhos que buscam a vida cristã, caminhar no caminho certo, nos traz uma rica sabedoria sobre a oração, posicionamento e muita sabedoria no testemunho com relacionamentos maduros na nossa vida. Nós precisamos buscar relacionamentos maduros e também nos relacionar de maneira madura espiritualmente com Deus. O Senhor espera todos os dias que a gente busque Ele, que nós busquemos Ele em espírito e em verdade. Seja para chorar ou para dizer, Pai, eu não aguento mais, me ajuda, me fortalece, me faltam as forças. Confesse a Deus as suas fraquezas, Ele espera por isso. Tenha certeza de uma coisa, os anjos do Senhor estão ao seu redor, porque você tem sido fiel ao Pai. Paulo mostra aqui como que uma fé madura se manifesta na prática diária. Ele vai mostrar isso para nós aqui, a palavra viva em nós. Como que uma fé madura, ela se manifesta na prática diária na tua vida, no falar, no agir e no se relacionar. Por isso, estar em comunhão na igreja, estar em comunhão entre pessoas que profetizam da mesma fé é importante para você, porque é onde o seu caráter é testado, é onde você sente a fé que você está vivendo, qual é o nível de fé que você está vivendo, qual é a sua capacidade de amar aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha difícil, que te traz aborrecimentos, que testa a sua fé, que faz você clamar a Deus antes de soltar uma palavra profana pela boca. Vamos ler? Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Obrigada, Jesus. O capítulo 1 e 2 trouxe para nós sobre a supremacia de Deus, supremacia de Cristo. É o que o capítulo 1 e 2 trouxe.
No capítulo 3, nós vimos sobre a vida nova com Cristo. E agora no 4, Paulo vai encerrar tratando das práticas comunitárias e da nossa vida missionária, que é o que nós precisamos fazer. Tá bom? Nós precisamos viver cotidianamente, todos os dias, diariamente, no Evangelho. E nas nossas relações carregar o Evangelho. Em nome de Jesus. Versículo 1 diz assim: donos de escravos, sejam justos e honestos da maneira de tratar os seus escravos. Lembrem que vocês também têm um Senhor no céu. Paulo continua aqui o raciocínio do capítulo anterior, do versículo 22 ao 25 do capítulo anterior. Então ele fala agora com os senhores. Quem são os senhores? Os empregadores, os líderes, os donos. Então os empregadores, empresa, os líderes da igreja, uma liderança. Amém? Quando ele fala que sejam justos e honestos, ele está falando de justiça e equidade. Hajam com integridade e empatia, ou seja, hajam com verdade, hajam se colocando no lugar do escravo, no lugar do empregado. É isso que Paulo trata aqui. É isso que a palavra de Deus nos traz. Por quê? Porque todos estamos sob a autoridade divina. Todos nós, para o Senhor, somos iguais. Então nós precisamos ter muito cuidado e muito amor em tudo, com toda a autoridade que nos é dada. Tá bom? Em nome de Jesus. Ele diz assim, então: tratem pessoas com respeito e transparência, sejam de verdade. Lembrem-se que a autoridade cristã é serviço e não domínio. Autoridade cristã é serviço no reino, não é domínio. Nunca será sobre domínio. Então no trabalho, no nosso trabalho, trabalho mesmo, a ética é espiritualidade visível. É o que você passa, é aquilo que o que você fala, é o que você tem que viver, tá bom? Versículo 2, agora a gente entra na parte dos conselhos, quando diz assim: continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Glória a Deus, olha que chave linda que o Evangelho nos trouxe, já logo no início. Devemos perseverar na oração com vigilância sempre e gratidão no nosso coração. Já começa assim: continuem firmes na oração. Em outras traduções diz assim: perseverai em oração. Perseverai é perseverança, vigiando nela com ação de graças, ou seja, deem graças a Deus em tudo. Paulo liga aqui nesses versículos oração com vigilância. Isso é discernimento. Oração e vigilância é discernimento espiritual. E gratidão. Gratidão, atitude correta diante da presença do Senhor. Orar não é só pedir, é permanecer atento na direção de Deus. É permanecer com os olhos em tudo aquilo que o Senhor traz sobre a nossa vida. É entender que o amor de Deus é o maior amor que nós podemos ter. É o maior amor que nós podemos receber. Amém? Em nome de Jesus. É o maior amor. Não há amor maior que nós possamos receber do que o amor do nosso Pai. Entendam isso.
Crie uma rotina espiritual na sua vida. Uma rotina de disciplina é muito importante. Disciplina é um dos princípios milenares. Porque a disciplina te traz foco. Disciplina traz foco para você viver tudo aquilo que o Senhor está pedindo para você viver. Todos os planos dele na sua vida. Decida ao acordar. Estar com o Senhor nas primeiras horas do seu dia. Isso é chamado de primícias. Primícias do seu dia. Primicie as primeiras horas do seu dia na presença do Senhor. Mesmo sem vontade, vai. Tem que ir. É o que nós temos que fazer. Como eu disse para quem estava aqui logo no início, eu preciso reconhecer e ter humildade diante do Senhor. Eu estou cansada. Eu venho em um ritmo. Eu estou cansada. Mas eu estou na obra. E vocês acham que tem dias que é difícil? É difícil levantar. Mas eu lembro que o Senhor me chama. E que vocês aguardam a palavra do Senhor. Nós precisamos ter uma rotina, uma disciplina, um compromisso com o Senhor. E não trocar o compromisso com o Senhor por qualquer coisa. Muitas pessoas anseiam em levantar da cama e já pegar o celular. Nem sequer abre os olhos e diz: Senhor, o meu dia é teu, a minha vida é tua. Que a sua vontade seja feita sobre a minha vida hoje. Eis-me aqui. Não, tem gente que não consegue nem fazer isso. Já abre o olho e está com a tela na mão. Revejam as suas ações. Em nome de Jesus. Ore observando tudo que Deus está te mostrando. Tenha humildade de reconhecer as suas limitações, as suas fraquezas, mas peça no Senhor para que Ele te fortaleça. Em nome de Jesus. Sempre quando você estiver orando, você pode perguntar: Pai, o que o Senhor está me mostrando? O que o Senhor quer me mostrar? O que eu preciso aprender no dia de hoje? Mostra-me, Senhor. Você vai estar pedindo discernimento, direção. O teu coração prostrado diante de Deus vai te trazer a certeza que Ele fala com você o tempo todo. E seja grato antes de pedir todas as coisas. Isso muda toda a atmosfera por onde você anda, a atmosfera de onde você vive, a atmosfera do seu trabalho. Agradeça antes de pedir, dê graças a Deus. Obrigada por mais uma manhã, Pai. Obrigada pela minha noite, Senhor Deus. Eis-me aqui. Amém? Faça essa virada. Muda isso na sua vida. Em nome de Jesus. Decida. Tudo é uma decisão na nossa vida. Ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo em você, você precisa se silenciar, esvaziar-se de si, buscar paz, estar com a sua mente equilibrada, com o seu coração cheio de amor, porque o Espírito Santo habita em você. Presta atenção nisso que eu vou te falar. O Espírito Santo habita em você. E se ele habita em você, ele fala dentro de você. Então é a voz que vem dentro de você. Dentro de você. Se você ouve uma voz externa, uma direção externa, o anjo de Deus fala com você. Por ordem de Deus, o anjo te chama. Quem aqui já ouviu o teu nome e ninguém estava te chamando? O Arthur, meu filho, ouve direto. Mãe, tá me chamando? Não.
Não tô. O anjo do Senhor está te chamando. Por que que o anjo está te chamando? O que que você tem que fazer? O que que você tem que buscar? Vai orar. Lembra? Samuel, Samuel, vai orar. Que o Senhor quer falar comigo. Eis-me aqui, Senhor. Pode falar. Eu estou te ouvindo. Então eu estou te ensinando mais uma presença, mais uma ordem de presença. Eu senti no meu coração, o Espírito Santo falou comigo, é muito certo, é muita paz. Isso é o Espírito Santo falando com você, dentro de você. O Espírito Santo me trouxe a visão, me trouxe na mente. Lembra que eu disse para vocês? Você pode estar dirigindo, lavando louça, fazendo comida. Se você tem uma visão de você de joelhos, eu estou me arrepiando agora, obrigada Espírito Santo, de você orando, se vem na tua mente uma visão de você em oração, para tudo e ora. É uma janela de oração na tua vida. Vai orar. Uai, se eu estou lavando louça, não tem nada a ver com o momento de oração, eu estou lavando louça. Por que que veio a imagem de eu orando? É porque é para orar agora, naquela hora. Para o carro. Quantas vezes eu paro o carro na rua? É naquela hora. Você está dirigindo, você está olhando os carros, você está olhando o semáforo, você está com atenção no trânsito. E você se vê orando? Para o carro. É uma janela. Sejam vigilantes à presença do Pai na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Se você ouve audível, é o anjo que chama, é o anjo que fala. Corre lá. Uma vez eu ouvi, corre lá. É o anjo te alertando, corre lá. Corre, corre aonde? Eu pensei, corre aonde? Comecei a caminhar pelo ambiente onde eu estava. Alguma coisa eu precisava ver. E o Senhor fala, e o Senhor mostra. Então nós precisamos orar, sempre observando tudo aquilo que o Senhor quer nos falar, tá bom? Em nome de Jesus. A oração, ela faz parte do nosso espírito, faz parte da nossa conexão com o Pai. Então entenda que mesmo preso, Paulo, ele não pede por libertação, ele pede por oportunidade de pregar. Então, que na sua oração você peça ao Pai oportunidade de levar o Evangelho, oportunidade de ser luz na vida de alguém, que você possa pedir oportunidade de levar a paz em um ambiente de contenda, de brigas, de divisão. Em nome de Jesus, seja você a paz na presença dos ambientes, nos lugares. Cristo, Ele é revelado para todos nós. Todos nós temos a presença do Senhor quando nós vivemos com Ele. Ore por portas abertas na sua vida, não apenas por
Precisamos andar com sabedoria para que nós possamos levar o amor em palavra, em verdade, ao coração de todos que estão perdidos, de todos os oprimidos, de todas as mentes cativas, corações endurecidos. Amém? Obrigada, Jesus. Em tudo peça direção ao Pai. Ele fala, Ele responde, Ele mostra, Ele te traz. Ele traz. Eu vou falar uma coisa para vocês. Lembra de Jó? O Senhor ficou observando ele. Tudo que ele foi perdendo. Todo o deserto. Todo o deserto. O Senhor ficou observando ele com alegria, porque ele se manteve fiel. Eu posso dizer para vocês que esse ano eu não passei nada comparado a Jó, mas eu me lembrei de Jó o tempo todo e eu me mantive confiante, em fé, agradecendo, levando alegria, espalhando a paz, derramando o amor. Façam isso. Tá difícil, continue. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, continua plantando. Em nome de Jesus. Vai chorando mesmo. Vai chorando e levando as sementes e plantando a semente. Porque a nossa colheita é certa. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus não mente. Ele é o teu Pai. E Ele nunca vai te deixar. Nunca vai te abandonar. Seja como for. Seja o que for que você está vivendo. Não para. Não desiste. Deus está com você. Por todos os seus caminhos. Amém? Nunca duvide disso. Não deixe que os demônios te tragam dúvida. Repreende da sua vida todo espírito de dúvida, todo espírito de confusão, todo espírito de contenda. Não aceita, rejeita, repreende. Chama o Senhor, chama o Espírito Santo para te ajudar. Ore em nome de Jesus. Amém? Viva de modo coerente na sua vida. Viva de forma com o Evangelho. Viva aquilo que você busca. Viva a verdade da palavra. Não use máscaras. Seja coerente, seja sábio, seja sábia. Principalmente nas redes sociais. Hoje é um canal aberto para todos verem. Para todos verem. Está aberto para quem quiser ver. Cuidado com as suas redes sociais. Seja coerente no seu trabalho, no trânsito, como o trânsito tem nos tirado do sério. Não caia nas armadilhas do diabo, não caia nas ciladas de Satanás para se desequilibrar. Não vale a pena, não vale a pena. Essas distrações não vale a pena. Amém? Em nome de Jesus. As pessoas leem o Evangelho no seu comportamento, sabia? Antes de lerem na Bíblia, elas leem você. O seu comportamento revela o Evangelho que você carrega. Nunca se esqueça disso. Antes de ter uma ação incoerente, entenda que o que você carrega é o que vai fazer as pessoas amarem Jesus, a desejar conhecer o Jesus que você carrega. Aproveite momentos simples para mostrar Cristo na vida das pessoas. Em nome de Jesus, tenha empatia pelos outros. Libere perdão sobre a vida de todos aqueles que te magoam, todos aqueles que te feriram. Em nome de Jesus, o nosso tempo é um recurso sagrado a Deus. Use bem o seu tempo. O tempo de ontem que eu perdi, tá perdido. Ó, já tá falando. Eu perdi tempo ontem, tá perdido. Eu não tenho como recuperá-lo. Porque hoje eu tenho as mesmas 24 horas que ontem. Então, administre melhor o seu tempo. Administre melhor.
É disciplina. Lembra o princípio da disciplina? Administração do seu tempo. Administre o seu tempo. Use bem ele a serviço do reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso, minha irmã. É sobre isso. É ver a água brotar em meio ao deserto, porque durante o deserto nós nos mantemos firmes, sem blasfemar, sem reclamar. As pessoas te olham e não vê problema em você, porque a dificuldade te dá a esperança e a fé de que o Senhor não falha. Ele não falha. Ele é o nosso Pai. Ele é Deus. Não reclame, não murmure. Nós estamos no jejum da reclamação. Jejum da murmuração. Quem não ouviu, nós começamos um jejum de 7 dias. Dia 29 de outubro nós começamos, mas você pode começar hoje se você quiser. Cada palavra de reclamação, cada murmuração, 30 segundos de louvor e adoração. 30 segundos marcadinho no relógio de agradecimento, de louvor. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Olha o que diz aqui agora o versículo 7. E mais uma coisa antes de eu ler o versículo 7. O sal preserva e dá o sabor, não é verdade? Então, o que nós aprendemos com isso? Quando ele fala aqui, no versículo 6, que as suas conversas, vamos ler o versículo 5. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Aproveitamento de tempo, administração das suas horas. E que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. E que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Em outras traduções está escrito assim: a vossa palavra seja bem agradável, temperada com sal, para saberdes como convém responder a cada um. O que é o sal? O sal preserva e dá o sabor. O que significa isso? Anota aí, guarda no teu coração. Fala equilibrada, uma fala com sabedoria, sem agressividade, na medida que a pessoa precisa. Assim como o sal é colocado nos alimentos na medida que precisa. Responder a cada um significa: tenha sensibilidade, tenha empatia, se coloque no lugar do outro. O outro não é só o outro da rua, não, tá? O outro pode ser o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Tenha sensibilidade, tenha empatia de entender que ele pode ter tido um dia difícil. Cada pessoa precisa de uma palavra diferente. Nós somos diferentes. Cada um de nós temos uma identidade, uma digital. Amém? Em nome de Jesus, use um filtro triplo na sua vida. Antes de falar, vou te ensinar. Use um filtro triplo. 3, confirmação. Isso que eu estou ouvindo é verdadeiro? Isso que eu vou fazer é verdadeiro, é coerente? É necessário? É gracioso? Faz parte da graça de Deus? No mundo que nós vivemos hoje, meus irmãos, palavras equilibradas são luz em meio à escuridão verbal, sabia? Então que você seja luz em meio a tanta escuridão verbal que a gente tem visto. Pessoas fazendo inteligência artificial que a gente precisa ver e buscar se é verdade. Está consumindo a mente de pessoas. Bom dia, meu esposo querido. Que o Senhor Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor Deus. Lá já é noite. Nós estamos amanhecendo o dia para tomar café e ele vai jantar. Glória a Deus por isso. Olha o que diz o versículo 7. Eu agradeço ao Senhor por ter levado a vida do meu esposo em segurança até onde ele precisa estar. Versículo 7 diz assim:
Tíquico, nosso querido irmão, trabalhador fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Eu o estou enviando para contar como todos nós vamos indo e assim animar vocês. Com ele vai Onésimo, o querido e fiel irmão, que é da igreja de vocês. Eles vão lhe contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações, e também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos para recebê-lo bem. E se ele passar por aí? Josué, chamado Justo, também manda saudações. Esses 3 são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus, e eles têm me ajudado muito. Epafras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes espiritualmente, maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e Hierápolis. Lucas, o nosso querido médico, e o irmão de Demas mandam saudações. Aqui ele está falando de Lucas, que escreveu o livro de Lucas, tá? Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para Ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Peço que depois que lerem essa carta, vocês a mandem para Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também a leiam, e vocês leiam a carta que vai chegar de Laodiceia. E digam isso a Arquipo. Procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Com a minha própria mão escrevo isso. Saudações de Paulo. Não esqueçam que estou na cadeia. Que a graça de Deus esteja com vocês. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pelo seu amor, pela palavra. Em nome de Jesus eu agradeço pela sua presença nesse ministério. Paulo aqui, a partir do versículo 27, do versículo 7, ele traz sobre as últimas saudações, porque ele ainda continua preso. E ele lembra isso ao povo, escrevendo no versículo 18: não esqueçam que ainda estou na cadeia. Veja o quanto Paulo evangelizou e edificou na vida de outros, mesmo estando preso. Ele estava preso fisicamente, mas não espiritualmente. Então ele envia Tíquico, que é um mensageiro confiável, e Onésimo, que é ex-escravo transformado. Olha isso. Ele mostra aqui que o evangelho transforma relacionamentos sociais e dá novos propósitos a pessoas comuns. Nós podemos, através do evangelho, fazer isso na vida das pessoas. Então, confie tarefas importantes a pessoas fiéis ao seu redor. O Senhor te mostra as pessoas que são fiéis e que estão ao seu redor. Então, confie tarefas importantes a elas, assim como Paulo fez. E transforme o passado de outras pessoas com acolhimento e confiança. Porque se você confia uma tarefa que você faz a outro, já não é só você que faz, já são 2. Então o evangelho consegue alcançar mais pessoas, o evangelho consegue ir numa direção de proporção maior. Entende o que Paulo está nos ensinando? Cristo, ele muda rótulos sociais e identidades espirituais. Não permita que as pessoas aceitem rótulos que elas não são. O que é isso? Você deve estar perguntando. Rótulos? Quando alguém diz assim: você é fracassada, você não consegue, você é perdedor, você é um perdedor, isso não é para você, você não tem inteligência para isso. Não aceite esses rótulos. E seja você aquele que vai mudar esses rótulos na vida das pessoas.
Seja você a carregar a verdade do Evangelho para mudar isso, para transformar a vida das pessoas, levar a verdadeira identidade espiritual de cada um. Qual a identidade espiritual? Nós somos filhas, somos filhos amados, separados, ungidos do Senhor. Não se permita viver um esgotamento mental, um esgotamento emocional por causa de coisas que não te edificam. Em nome de Jesus, faz uma higiene na tua rede social, faz uma limpeza. Porque pode ser que coisas aparecem para você porque lá atrás, há 3, 5 anos atrás, você seguiu, mas hoje não é mais coerente com a tua vida. Deixa de seguir, deleta, joga fora, arranca esse lixo. Arranca esse lixo, para de ver lixo. Os demônios entram pelos olhos, o demônio entra pelos ouvidos. Em nome de Jesus, seja cheio de luz, cheio de amor. Ele trouxe aqui sobre os companheiros de prisão dele também, não foi? Ele falou sobre Aristarco, que é o companheiro de prisão dele, falou de Marcos. Ele diz que são companheiros que têm sido consolo para ele. Então, se você está vivendo um momento de prisão, quem está junto com você para te consolar? Você tem algum companheiro, alguma companheira com você para te consolar no seu momento difícil? Busque no Senhor amigos fiéis. Peça ao Senhor amigos e companheiros fiéis. Em nome de Jesus, para ajudar você no seu momento difícil. Amém? É o Senhor que traz as pessoas. Pai, em nome de Jesus, me traga amigos que vivem na Tua presença. Me traz amizades que eu possa compartilhar as minhas experiências com o Senhor e que esse irmão e essa irmã sintam alegria nas minhas experiências com o Senhor. Livra de mim, Pai, tudo aquilo que me afasta do Senhor. Tira de mim, Senhor, as amizades tóxicas, as amizades que querem me deixar presa, que querem me manter presas. Afasta de mim, Senhor, põe a Tua mão, traz pessoas que profetizam da mesma fé que eu profetizo hoje na Tua presença. Ore assim. É de todo o seu coração. O Senhor tira. Ele tira. Ele tira com o poder dele. E quando você vê, você não precisou fazer nada, ele tirou. Ele tira. Mesmo preso, Paulo valorizava as amizades fiéis. Então, se você está num deserto, valorize as amizades fiéis que você tem e pede a Deus para tirar as tóxicas da sua vida. Marcos, ele era um desacreditado, né? Agora ele é restaurado e útil a serviço do reino. E Paulo celebra aqui toda essa reconciliação, essa equipe, vamos chamar assim. Hoje em uma igreja nós temos um círculo, a equipe, o grupo de irmãos, a equipe de obreiros, não é? O círculo de oração. Obrigada, Jesus. Então valorize as amizades espirituais leais na sua vida, tá bom? Perdoe e reconcilie-se com todos, até quem falhou com você. Porque como pode você querer ofertar no altar de Deus não tendo reconciliado com o seu irmão? Tem que obedecer a palavra. Nós temos que fazer aquilo que nós sabemos que é o certo. Como que a gente pode se apresentar diante de Deus com o coração endurecido? Não tem como. Você precisa desejar se apresentar diante do Senhor com o teu coração e a tua mente limpos, em nome de Jesus. Tá bom? Não vale a pena viver contenda, briga. Não vale a pena. O ministério saudável é feito por grupos de pessoas que sempre vão incluindo,
sempre vão trazendo mais um. E aí, aquele que já está mais pronto, a gente capacita e ensina ele a caminhar, ensina ele a voar, para levar o evangelho, para dissipar a palavra. Não é isolamento ou prisão, não. O evangelho nunca é isso. O evangelho não é prisão e nem exclusão. O evangelho é inclusão e liberdade. Todo ministério saudável é isso. Todo ministério saudável inclui pessoas e traz liberdade no evangelho. Ele fala também de Epafras, que foi um intercessor e trabalhador, servo de Cristo, sempre combatendo entre todos a oração. Nós precisamos orar, nós precisamos ser firmes na nossa oração. Eu tenho vivido janelas de oração e o Espírito Santo tem pedido cada dia mais. E ontem, na janela de oração pelas famílias da minha igreja, o Senhor foi bem claro para eu trazer uma janela de oração no ministério, aqui com vocês. Você sabe o que é uma janela de oração? Eu vou te explicar se você não conhece. O Espírito Santo pediu 12 horas de oração ininterruptas na nossa igreja. Ele falou muito forte comigo. 12 horas ininterruptas. Entra um, sai um, entra outro. Sai um, entra outro. A cada 30 minutos, alguém ora. A cada 30 minutos. Então, eu venho nessa janela de oração. Então, um exemplo. Das 6 às 6h30, 1 hora. Das 6h30 às 7, outra hora. E assim vai até completar 12 horas com um propósito. E o Senhor tem pedido para levantar para as famílias. Estão precisando ser levantadas. As famílias estão precisando. Obrigada, Jesus. Vocês vê como é forte? Vocês vê como que Satanás não gosta? Que a gente levanta janela de oração? Ah, Senhor. Senhor é mais forte do que isso. Travou para mim também. Parou aqui também. Eu percebi. É o ataque. É o levante. Mas eu declaro em nome de Jesus que quanto mais Satanás se levantar, maior é o tombo dele. Em nome de Jesus. Eu declaro na autoridade do nome santo de Jesus e na autoridade do sangue do Cordeiro, que todas as vezes que Satanás e seus demônios se levantar contra esse ministério, contra a minha vida, ou contra a vida de qualquer um que faz parte desse ministério, ele vai cair. Vai cair por terra em nome de Jesus, porque com Cristo nós somos mais que vencedores. E
Então isso é uma janela de oração, isso é um relógio de oração. A janela de oração onde a gente entra numa sala, eu abro a sala de oração no Google Meet, é um link que eu envio, né? Num grupo que a gente pode fazer um grupo ou colocar também, não só no grupo, mas também nos stories do ministério. E ali você entra nessa sala. Então você pode entrar para ouvir, você pode entrar para interceder, orar, para você pedir pela sua casa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelas famílias do mundo inteiro. Você pode pedir por todos. O Espírito Santo tem me trazido famílias. Precisamos orar pelas famílias, orar pelos nossos filhos, proteger a vida dos nossos filhos em oração, blindar a vida do nosso cônjuge, blindar a mente, o coração do nosso cônjuge. Amém? Então, para mim, isso que aconteceu aqui hoje é confirmação que nós vamos ganhar mais força e poder contra Satanás e seus demônios, protegendo a nossa casa, blindando a nossa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É 30 minutos de adoração, cada um. É 30 minutos de oração, é 30 minutos de louvor, o que o Espírito Santo te der. Tem pessoas que entram e só louvam, porque o Espírito Santo pede para que ela louve, então ali é 30 minutos de louvor. Outros oram, intercedem, entra na guerra, entra na brecha. Outros oram e lê a palavra, oram e lê a palavra, orar na palavra, orar na palavra. O que você pode fazer? Buscar eu sou menino? Será que eu sou menina? Dúvida. Eu repreendo todo espírito de dúvida em nome de Jesus na vida dos nossos filhos. Eu rejeito em nome de Jesus todo espírito de engano da vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Satanás vem trazer dúvida na nossa família, trazer divisão, lançar pensamentos intrusivos na mente nossa e do nosso cônjuge. Em nome de Jesus nós precisamos guerrear, orar. Obrigada, Deus, com zelo e amor. Oração é nosso trabalho, é nosso dever. Nós precisamos adotar isso em nome de Jesus. Veja que Epafras, ele combatia tudo com oração. A intercessão é batalha espiritual real na nossa vida. É batalha espiritual real. Oração é batalha espiritual. Quando a gente ora, os anjos descem. O Senhor inclina os seus ouvidos a ouvir um coração rendido, verdadeiro, quebrantado. Resistir ao ataque dos demônios, ele foge de você. Obrigada, Jesus. Nós devemos guerrear com a pessoa certa. Lutar contra as hostes do mal. Não ficar brigando com as pessoas. A gente tem que guerrear, lutar contra o inimigo. Em nome de Jesus. Aqui Paulo também falou de Lucas e Demas. Lucas é o autor do Evangelho e também de Atos dos Apóstolos. Foi médico e parceiro fiel.
Demas, porém, mais tarde, abandonou Paulo, é verdade, mas ele esteve com Paulo no tempo preciso. Ninfa hospedou uma igreja na casa dela. Ela hospedou pessoas, ela permitiu que células acontecessem na casa dela. Isso é hospitalidade espiritual. Amém? Então use a sua profissão, use no seu trabalho, faça um ministério onde você estiver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Use a sua profissão como ministério. Lucas curava e evangelizava. Ele era médico. Hospede a presença de Deus. O seu lar pode ser refúgio de tempo de comunhão com Deus na vida das pessoas. Verdade, irmã, 9 horas, né? Eu devia estar com a visão no eterno. 9 horas, louvamos o nome do Senhor. Louva o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na sua palavra, Pai. Nós estamos na tua presença de forma intensa. Agradeço ao Senhor porque nós podemos ouvir e ler a tua palavra e ter a inteligência com a sabedoria do Senhor que nos dá toda a compreensão. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Que a nossa casa, que o nosso lar seja lugar de refúgio e comunhão para aqueles que precisam. E cuide para você não esfriar a sua fé como Demas. Demas esfriou a fé. Cuida para a sua vida espiritual não esfriar. Mantenha o amor vivo dentro de você através da prática diária do relacionamento seu com o Senhor, através da oração, em nome de Jesus. Vocês veem que as cartas de Paulo eram compartilhadas entre várias igrejas. Por quê? Porque Paulo via em tudo a edificação do reino, edificação mútua. A palavra ela deve ser comunitária e não privada. Imagina se ele mandasse a carta só para um lugar e falasse, guarda aí na caixinha. Os outros não seriam edificados. Ele sempre mandava a carta. Aqui nesse caso ele está mandando a carta e falando, compartilhe a Laodiceia. Não segurem com vocês, enviem a Laodiceia, para que eles também sejam edificados. Amém? Então compartilhe o que Deus te ensina. Compartilhe, se você ouve, se você recebeu um ensino que te ajudou, que te abriu os olhos, compartilhe com quem você ama, com quem você deseja que aprenda também, em nome de Jesus. Todo estudo fortalece a nossa fé. Todo estudo fortalece a nossa fé. O conhecimento da palavra, o conhecimento bíblico precisa circular. Não deve ficar guardado. Ele tem que circular. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E depois ele terminou falando de Arquipo, né? Ele falou que Arquipo cuida do ministério que ele recebeu. Ele menciona pessoalmente Arquipo. Provavelmente ele foi um líder entre os colossenses. Ele foi um líder na cidade de Colossos. O chamado é direto para todos nós. Cumpram o teu ministério. Evangelizem as pessoas. Finalize aquilo que Deus te confiou. Deus confiou para você. Seja fiel. Releia as promessas do Senhor. Releia as promessas do Senhor na tua vida. E pegue toda a responsabilidade que Deus te deu e vá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? De 3 em 3 horas, né, minha irmã? Sim, nos posiciona. Nos faz lembrar o tempo todo aonde nós estivermos, que sem Ele nós não somos nada. Para quem não conhece, nós temos um alarme de 3 em 3 horas, que começa às 6 horas da manhã e vai até, o meu no caso, até as 9 horas da noite. Esse despertador chama assim, ó, glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, quando toca, igual tocou agora 9 horas, como chama o relógio? Glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, aonde eu estiver,
Eu sempre falo, Senhor Jesus, eu glorifico o teu nome e dou graças a Deus pela minha vida, pelo meu trabalho, por esse alimento. O que eu estou fazendo? Estou me alimentando, então eu agradeço o alimento. Estou trabalhando, agradeço o trabalho. Isso te conecta o dia todo com o Senhor. O relógio te lembra. Olha o relógio aí, ó. Oportuno, né? Olha como o Espírito Santo fala. O Espírito Santo usou a irmã Estela para me lembrar de 9 horas, que passou o horário e eu envolvida aqui não me atentei. E aí a palavra relógio veio e há pouco antes nós falamos do quê? Do relógio de oração. Obrigada, Espírito Santo. O Senhor é tudo na nossa vida. A tua presença é divina em nós. Obrigada. Obrigada, meu Deus. Retome projetos espirituais que estão parados na sua vida. Deus está falando com você hoje. Deus está falando com você hoje. Retome esses projetos para o reino que você parou. Toma de volta em suas mãos. Continua. Começa de novo, se preciso for. Deus confiou em suas mãos. Amém? Em nome de Jesus. Perseverar em Cristo é fidelidade em movimento. Perseverar em Cristo é fidelidade em movimento todos os dias. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Aqui em casa é assim também, irmã. Quando o meu telefone toca, sempre alguém fala: despertador, glorificar o nome do Senhor. Aí onde eu estiver, na lavanderia, onde eu estiver, eu glorifico o nome do Senhor. Mas ninguém desliga o meu despertador. Olha o respeito. O relógio fica ali gritando. Ninguém desliga, para que eu não me esqueça. Mas se eu estiver longe, como na sua família, irmã, aqui também eu sou lembrada. O despertador está tocando, 9 horas, meio-dia, alguém sempre vai gritar. União, comunhão em Cristo. Eles podem não ter despertador, mas eles se lembram. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 18 traz a assinatura de Paulo para nós. A assinatura e a graça. Paulo termina com um toque muito pessoal e com a palavra-chave sobre a nossa vida, a graça. O poder que sustenta em meio às prisões. A graça de Deus é o poder que nos sustenta em meio às nossas prisões, em meio aos nossos desertos, em meio às nossas dificuldades. Amém? Então, a graça é o fator constante que deve estar presente na sua vida. Seja na dor, seja no sucesso, seja na correria do seu dia a dia, a graça é o fator que deve estar constante na sua vida, em nome de Jesus. E lembre que até em cadeias, como Paulo influenciava o mundo estando preso. Então você e eu, nós também podemos impactar de onde nós estivermos, se vivermos com propósito em Deus. Amém? Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos então não nos esquecer que esse capítulo trouxe para nós hoje justiça nas relações. Nós devemos liderar servindo com ética e empatia na posição do outro e não usar da nossa autoridade de maneira errada. Nós devemos nos manter em oração perseverante, ter disciplina e discernimento. Oração perseverante nos traz discernimento. Orar diariamente com vigilância e gratidão ao Senhor em tudo. Amém? Porque a nossa oração ela deve ser missionária. Nós devemos levar o evangelho com clareza na vida de outras pessoas. Entendeu? Pedir portas. Senhor, abre, me dá a oportunidade de levar o teu evangelho aqui no meu trabalho. Como aquela pessoa é difícil, Senhor. Me dá uma oportunidade para levar o teu amor para ela. É assim que nós devemos orar. O evangelho com clareza, evangelizar com clareza. Essa é a nossa oração missionária, tá bom? E que o seu testemunho seja cheio de sabedoria. Que você viva e fale palavras equilibradas em tudo que você viver. Seja exemplo. Seja o próprio evangelho.
Deixe as pessoas ler o evangelho em você. Imagina que coisa linda? Leia o evangelho. A pessoa vai ver você e ela vai ler o evangelho. Antes de conhecer a Bíblia, ela vai falar: meu Deus, olha isso, essa mulher, esse homem de Deus. É o próprio evangelho que caminha. Seja exemplo na vida das pessoas. Tenha palavras temperadas. Lembre-se do sal. Seja fiel no serviço do reino. Viva a comunhão do reino na prática. Sirva em comunhão com pessoas. Seja confiável. Seja aquele amigo fiel e busque por amigos fiéis também. Queira e deseje ter uma vida de reconciliação com todos. Isso é comunhão redentora. Perdoe todos em nome de Jesus. E interceda de maneira real, porque oração é batalha. Oração é batalha no mundo espiritual. Nós devemos orar pelos outros, orar pela nossa família. Revestir-nos de oração em nome de Jesus. Tá bom? Sirva a Deus com os seus talentos aonde você estiver. Na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na rua, na clínica, na padaria, no supermercado, onde você estiver. Sirva a Deus com seus talentos. Em nome de Jesus. Não veja lugares como prisão. Ai, tô aqui no mercado. Como que eu vou falar para essa caixa que está desequilibrada hoje? Lembra de Paulo? Paulo não estava preso? Ah, então tá bom. Então você pode estar se sentindo igual Paulo na fila do caixa. Você está se sentindo preso? Mas a tua boca não. Abre a boca, deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Tá com vergonha? Tá com vergonha dos outros? Tá preocupado com o que os outros vão pensar? Eu repreendo em nome de Jesus isso da tua vida. Nós precisamos agradar a Deus. Se eu me intimidar com o outro, então eu estou colocando o outro como mais importante para mim do que Deus. Não façam isso. Em nome de Jesus. Compartilhe toda a palavra que o Senhor colocar no teu coração. Cumpra o teu ministério até o fim. Esse é o teu chamado. E você deve ter fidelidade àquilo que Deus te deu, aquilo que Deus confiou em suas mãos. E viva pela graça, porque a graça é a que nos sustenta. É a graça que nos sustenta todos os dias. É a nossa fonte inesgotável. É a graça de Deus. Mesmo nas prisões da sua vida, viva pela graça. Em nome de Jesus. O Evangelho é prático. O Evangelho é prático. Ele transforma a vida. Ele transforma como a forma que oramos. Ele transforma a forma como você ora. O Evangelho transforma a forma como você fala. O Evangelho transforma o seu ambiente de trabalho e os seus relacionamentos. Colossenses 4. Paulo mostra que a fé não é mística. Ela é cotidiana, é um relacionamento com o Senhor. A igreja madura, ela vive de joelhos em oração. Eu entendi quando Deus pediu a janela de oração na minha igreja. O povo precisava se posicionar. O povo precisava se levantar e aprender a orar na presença do Senhor. E entender que quando você se coloca, no mínimo 30 minutos na presença do Senhor, a tua vida muda. Amanhã você pensa assim: nossa, podia ter de novo, né? Porque foi tão bom, eu me derramei tanto no Senhor. É isso. A igreja madura vive de joelhos em oração, com palavras de graça, com as mãos que servem erguidas e um coração cheio de gratidão. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai, pela tua palavra, pela tua presença viva sobre nós nesse ministério. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada. Vocês querem a janela de oração? Sábado passado não teve live, né? Final de semana passado não teve live de estudo. Essa janela de oração foi aberta sexta-feira passada. E eu, responsável pela janela, eu tenho que ficar nela o tempo todo.
o tempo todo. Porque o Senhor é muito claro, sem interrupção. Ou seja, quando alguém assume a responsabilidade de orar, ela tem que estar lá. E se alguém falha, eu tenho que cobrir. E o Senhor me mostrou o quanto as pessoas estavam falhas dentro da igreja. Eu perdi as contas de quantas janelas eu cobri. O Senhor me levou no limite na presença dEle. No limite, no limite. Mas o que Ele faz é grande demais. A janela de oração sexta-feira passada foi do meio-dia à meia-noite. Então, meia-noite a última pessoa entra e ora até meia-noite e meia. E aí eu pego no final e desligo todos da oração e encerro. E naquela semana passada, na sexta-feira, eu vi a fonte inesgotável de Deus na minha vida. Porque tinha hora que já não era mais eu. Não era mais eu. E na madrugada de sexta para sábado, existe a oração da madrugada. Com outro relógio de oração. E o meu horário é das 3 às 3h30. E eu orei 3 horas, 3h30. A irmã não entrou. Ela não entrou. 3h35, 3h40. Ela não entrou. E aí ali eu orei por mais 1 hora. Ali eu fui forjada mais uma vez. Eu estou ensinando isso para vocês, porque vocês podem começar a querer abrir janelas de oração. Amém? E o que aconteceu? O meu corpo não ouviu. O meu corpo não conseguiu despertar. E eu tenho humildade para dizer isso para vocês. Ele não conseguiu despertar para cumprir o Evangelho aqui com vocês. Eu entendi o amor de Deus a me dar o descanso. E por isso é importante nós reconhecermos a exaustão e cuidar também de nós quando nós entendemos que nós estamos cansados. Amém? E ontem foi feita outra janela de oração. O Senhor Deus tem tido misericórdia de nós, levantado o teu povo. Amém? Levantado o teu povo. Então aqui é como a gente faz um link no Google Meet, que é um acesso muito simples, muito fácil, qualquer um consegue entrar. Todo mundo tem acesso, todo mundo que assiste ao YouTube consegue entrar no Google Meet. Então, a gente abre ali, aí fica... Quem que participa aqui do estudo de terça-feira à noite? É a mesma coisa. Vai ficar lá aquele monte de quadradinho, só que cada um pega um horário. Então, como que a gente faz isso? Hoje nós temos o grupo do Ministério, então o relógio pode ser colocado no grupo do Ministério. Já é um grupo aberto, ativo. Então, eu faço lá uma lista dos horários e cada um coloca o teu nome na frente do horário. Tá bom? Aí você assume aquele horário e você sabe que naquele horário é a tua oração. E você precisa estar na janela. Então, tem pessoas que ouvem a oração o tempo todo. Tá trabalhando, tá com a janela aberta ouvindo a oração. Então, nisso a oração te dá... A oração entra na tua casa, a oração entra no teu serviço. A oração entra onde você tá. Tá bom? Tem pessoas que ouvem o tempo todo e oram na tua janela, no teu tempo. E tem pessoas que só ouvem. É uma janela aberta de oração. Amém? Então, vamos fazer isso. Porque teve confirmação, né? O Espírito Santo pediu para mim, eu comentei isso com vocês. O relógio das 9 horas tocou. Eu não vi. A irmã Estela lembrou. 3, ó. 3 situações. Eu comentei. O relógio das 9 horas. E a irmã comentou. O Senhor trouxe 3 vezes. É confirmação. Tá bom? Eu vou pedir ao Senhor um direcionamento de horário. Tá bom? Então, irmã, o que acontece? Sabe o que o Senhor me mostrou? Abrindo a janela do relógio.
que as pessoas muitas vezes se comprometem e não cumprem. E isso é muito triste. Eu chorei muito. Quando eu entreguei o relógio, eu chorei muito. Chorei porque eu estava fraca, de cansaço físico. Chorei de ver a falta de comprometimento das pessoas com o Senhor. Não é comigo, não. Não é com a igreja física, não. Não é com parede, não. É com o Senhor. É com o Senhor. Porque quando nós dizemos sim, é com o Senhor. Entende? Então, se você fala sim, eu me comprometo. Imagina, foi cada desculpa. E eu falava, meu Deus, perdoa. Perdoa, Senhor, perdoa. Trocar um momento de oração por isso, perdoa, Senhor, perdoa, perdoa. Nada pode ser mais importante do que o compromisso que nós assumimos com o Senhor. Entende? Porque quando o Senhor pede ininterrupto, é poderoso demais. É os anjos ali a vigiar aquele ambiente o tempo todo, porque há um clamor ali. Há um levante contra Satanás e os seus demônios. Nós nos levantamos contra Satanás e seus demônios. Entende? É poder de Deus mesmo sobre a nossa vida. É isso que vocês têm que entender. É isso que nós precisamos aprender. Amém? Porque o irmão pode dizer, pode deixar que eu oro às 15 horas. Aí ele pode estar distraído aqui, ó. Ou outro convidou para alguma coisa, ou de repente chegou alguma coisa boa para comer. Ah, eu vou comer aqui, depois que eu acabar eu oro. Aí quando vê já passou o horário dele, fala, ai, deixa, outro dia eu participo. Se eu, humana, chorei de ver a falta de compromisso, imagina o Senhor. Imagina o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, eu vou pedir para que o Espírito Santo dê a direção do dia e do horário que Ele quer. Amém? E eu coloco lá no grupo. E aquele que está aqui e não faz parte do grupo e quiser participar, tá na bio do Instagram, tá bom? É o grupo Tem 2 grupos lá, né? Aulas ao vivo, chama. Aulas ao vivo. Aí você entra no grupo do WhatsApp para receber o link, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar? Como o Senhor falou hoje, né? Que lindo, obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor Deus. É muito lindo o que o Senhor faz. Eu peço ao Senhor Jesus que ensine cada um de nós a orar com perseverança, que nós possamos aprender na presença dEle, falar com graça e agir com amor, em espírito e em verdade, diante de muita sabedoria. Que a sabedoria divina esteja sobre a nossa vida, em nome de Jesus, e que cada uma de nós possamos viver um relacionamento maduro com o Pai. Para que, carregando Cristo, nós possamos também ter um relacionamento maduro com as pessoas e cumprir assim o nosso ministério. Amém? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela rica palavra do dia de hoje, pela riqueza espiritual, pelo alimento espiritual dessa manhã, Pai. Nós encerramos, Senhor Deus, o livro de Colossenses com um grande aprendizado, que nós precisamos nos posicionar ainda mais, que nós devemos, Senhor, buscar em tudo a graça do Senhor, a graça constante que nos fortalece, que nos posiciona, que nos traz o equilíbrio necessário, assim como o sal, Pai, dosado na medida certa. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Seu Espírito Santo organize todas as coisas na nossa vida, Pai, que ainda precisam ser organizadas. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, esteja junto de nós. Que os nossos olhos sejam bons para que o nosso corpo seja cheio de luz, por onde caminharmos. Que os nossos pés levem o Evangelho e que a fé seja o nosso maior escudo.
para que todas as vezes que vier dardos inflamados de Satanás e seus demônios, nós possamos nos lembrar da palavra viva do Senhor em nós, das promessas do Senhor sobre a nossa vida, lembrar da nossa identidade, que somos filhas do Senhor e que nada vai roubar a nossa identidade, nada vai roubar a nossa fé, nada vai tirar o nosso foco, nada vai fazer com que os nossos caminhos sejam desviados dos caminhos do Senhor, Pai. Assim eu oro e declaro no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Peço ao Senhor a bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A bênção para que nós possamos viver o dia de hoje na Tua presença de maneira gloriosa, Pai. Te damos honra, te damos toda a glória. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, meu Deus. E é assim que eu oro, é isso que eu te peço, Pai, e declaro no mundo espiritual, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo. Deus abençoe o seu dia. Que a sua casa seja cheia da alegria da presença de Deus nesse dia. Que nos momentos de mesa que você tiver, nas suas refeições, que o Senhor seja o convidado de honra da sua mesa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se distraiam. Amém? Convide uma pessoa para tomar um café hoje, uma pessoa que te agrada, uma pessoa que te traz alegria, uma pessoa que te traz paz, que compartilhe da mesma fé que você. Amém? Busque a presença do Senhor hoje, porque esse ensino hoje foi lapada, não é? Em nome de Jesus, nos posicionou de maneira poderosa. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor toque o seu coração, para que você, a hora que a janela de oração abrir, esteja disponível a fechar os seus olhos e simplesmente adorar. Simplesmente adorar. Nem que for para você adorar a Deus por 30 minutos, só para agradecer e agradecer e agradecer. Adore. Simplesmente adore. Amém? Em nome de Jesus. Tchau. Até amanhã. Em nome de Jesus.